saia da tua terra, saia do meio da tua família, saia deste lugar e vai para a terra que te mostrarei. Eis aí, amados, o grande chamado de Abrão. E este homem aceitou o chamado de Deus. O pai de multidões. Queridos, a Bíblia nos diz que Abraão é o pai de multidões. O nome Abraão significa o pai de multidões, o pai de muitos povos. Este é o significado do nome Abraão. Mas é interessante, amados, que Abraão foi chamado por Deus para uma obra poderosa, uma obra que nós não vamos entender enquanto na terra, somente quando estivermos ali na glória, é que nós vamos de fato compreender o plano de Deus através de Abraão. Esse era um homem que morava numa terra distante, a sua família serviam a deuses estranhos, não eram pessoas que adoravam ao Todo-Poderoso. Abraão não conhecia o Senhor até então, mas o Senhor um dia manifestou-se a este homem, que na época chamava-se Abrão, manifestou-se a ele e disse: Abrão, levanta acampamento, saia da tua terra, saia do meio da tua família, saia deste lugar e vai para a terra que te mostrarei. Eis aí, amados, o grande chamado de Abrão. E este homem aceitou o chamado de Deus, aceitou o chamado do Senhor. Gênesis é o livro dos começos. Ali nós vemos o início do universo, o início da humanidade. Ali vemos que a humanidade teve uma nova oportunidade através de Noé. Houve um recomeço e também deparamos, amados, com o plano da salvação, com a restauração do homem, e esse plano estava sobre os ombros de Abraão. É interessante, amados, que Abraão tinha uma obra tão grande sobre os seus ombros que eu creio que ele não tinha a menor ideia. Muitas vezes Deus tem uma obra muito grande sobre os nossos ombros, só que nós não conseguimos ver o tamanho do nosso chamado. Mas o que cabe a cada um de nós, queridos, não é ficarmos medindo com uma fita métrica se o meu chamado é pequeno, se o meu chamado é grande, mas sim nos colocarmos à disposição do Senhor para que a glória do Eterno se manifeste de uma forma grandiosa na nossa vida e através da nossa vida. Queridos, o grande chamado de Abraão era para que, através dele, Jesus viesse e salvasse a humanidade. Consequentemente, nós fazemos parte desta bênção, deste plano que Deus tinha sobre a vida daquele homem. E quando nós lemos Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 3, ouça. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Glórias a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai, pelo teu cuidado, Pai amado, pelo zelo que tu tivesses para conosco ao levantar este homem, para que através dele o teu plano viesse à existência. Oh Deus, fala conosco nesta noite para que nós possamos também nos colocarmos à tua disposição para que os teus planos venham à existência, Senhor. Oh Deus, fala, Pai, dá-nos a revelação da tua palavra, é que eu te peço em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, com certeza não era muito fácil para uma pessoa de 75 anos sair de onde estava e recomeçar toda uma vida. Foi necessário que ele fizesse uma grande viagem. Saísse de Harã, saísse da cidade de Ur e partisse em direção a Canaã, porque o Senhor havia falado com ele. Porque Deus havia colocado sobre a sua vida um propósito, colocado sobre a sua vida um plano. Mas Deus faz assim com aqueles que Ele ama. O Senhor, amados, tem prazer em nos usar, tem prazer em colocar-nos como pessoas úteis para fazermos a vontade dEle.
E nós temos, amados, que entender, procurar entender pelo menos o chamado do Senhor. Mas uma coisa precisamos fazer: nos disponibilizar para Deus totalmente. Talvez você não compreenda o chamado do Senhor, talvez você não entenda os passos que precisa dar, mas colocar-se à disposição do Senhor é possível. E quando assim o fazemos, certamente o Eterno virá e moverá sobre a nossa vida. Queridos, certamente para Abraão não foi muito fácil. Não foi muito fácil, também não é fácil para cada um de nós, mas talvez para ele foi ainda um pouco mais difícil. Primeiro que ele não tinha experiências ou não conhecia alguém que pudesse orientá-lo em servir ao Criador. Ele estava de certa forma sozinho naquela terra. Outro problema, amados, como atender o chamado do Senhor? Como entender o chamado de Deus? A sua esposa era estéril. Como ser pai de multidões com uma esposa estéril? Outro aspecto que pesa muito sobre nossas vidas, a idade. Abraão já tinha 75 anos. E certamente para aqueles dias não era uma idade tão jovem, não era idade tão fácil para se viver. As dificuldades eram presentes, os problemas eram presentes, mas ele não deixou-se parar pelas dificuldades, não deixou-se parar pelos problemas, pelo fato da sua esposa ser estéril, nada o tirou da vontade do Senhor, nada o desviou da presença de Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos que nos deixar mover pelo Espírito de Deus. Quando eu olho para cada um de vocês, vejo com certeza Abraãos neste lugar. Cada um de vocês são pais de multidões, mães de multidões. Vocês podem, exemplo de Abraão, participar do plano de salvação que Deus tem para essa cidade, que Deus tem para este estado, que Deus tem para este país. Quando nós olhamos, por exemplo, a história dos homens que foram usados poderosamente pelo Todo-Poderoso, vamos descobrir que todos eles eram pessoas simples. Pessoas simples. Não eram pessoas que tinham grandes conhecimentos, mas tinham de fato uma comunhão verdadeira com o Criador. E é isto que importa, irmãos, porque Deus, Ele escolhe muitas vezes aqueles que são incapazes. Aqueles que são incapazes, porque aqueles que são capazes são cheios de si. Mas aqueles que olham para si, veem a sua fraqueza, veem a sua incapacidade, esse sabe que nada pode fazer, porém confia que Deus pode usá-lo, confia que o Senhor pode mudar a sua história, confia que o Senhor pode colocá-los de pé, confia que o Senhor pode enviar, e Deus os capacita, e Deus os prepara, e são usados grandemente pelo Mestre. No entanto, amados, nós precisamos, a exemplo de Abraão, ouvir o chamado do Senhor. Talvez você não saiba o que Deus quer fazer através de você. Talvez não saiba. Mas uma coisa eu posso afirmar: Ele quer trabalhar através da tua vida. O Senhor quer trabalhar através da tua vida, e todas as vezes que você vai e faz aquilo que o Eterno quer, é Deus agindo através de você, é Deus movendo na tua existência, é Deus fazendo grandes coisas na tua vida. O interessante, irmãos, é que Abraão, com esse chamado tão grande, tão magnífico, dele veio Jesus Cristo, nós também. Esse chamado tão grande, ele não viu nada. Abraão não contemplou nada. A única coisa que Abraão teve na sua vida foi trabalho. Somente trabalho. Abraão não usufruiu das colheitas. Não colheu nada. Interessante isso, né? Quando você trabalha e você vê o resultado do seu trabalho, é agradável. É bom demais. Mas qual foi o resultado que Abraão viu? Onde? Ele não conseguiu ver a sua família muito grande. Quando Jacó saiu, por exemplo, para morar no Egito, 70 pessoas apenas. 70 e poucas pessoas. Olha o tamanho da família do homem. Pequena. Ele não conseguiu ver o que o seu nome afirmava.
O seu nome afirmava que ele era o pai de multidões, e ele poderia questionar o Senhor na sua idade, nos seus dias: Senhor, onde está a multidão que meu nome afirma? Onde está a multidão que meu nome afirma que sou o pai? E ele poderia questionar o Todo-Poderoso, e ele poderia levantar-se contra Deus, mas ele confiou, ele esperou, ele confiou no chamado do Senhor, amados, e ele foi em frente, e Deus o abençoou, e Deus manifestou a sua glória. Com certeza, enquanto na terra ele não viu o resultado do seu chamado, mas no dia eterno ele olhará para os céus, escaparão aqueles que nasceram antes dele, mas os demais, ele olhará e falará: são meus filhos. Mas, amados, é fato. Ele olhará e verá que todos aqueles que estão nos céus é a geração que Deus o prometeu. A geração dele. Mas por que a geração dele, amados? Porque veio dele. Foi através dele. Jesus nasceu dele. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através de Jesus houve a salvação. Mas se não houvesse Abraão que atendeu o chamado do Senhor, não haveria Jesus lá no futuro, 2000 anos após. Abraão viveu aproximadamente 4000 anos atrás, 2000 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Ele não viu Jesus, ele não viu a geração, ele não viu nada. Mas ele confiou no chamado do Senhor e ele foi. É isso que Deus quer que façamos, amados. Não nos preocupemos com o dia de amanhã, mas façamos hoje o que Deus quer e o que Deus determina para nós. E ao seguir esse texto, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, para que a vontade do Senhor se manifeste na vida da gente, nós temos que tomar decisões. Temos muitas vezes que abrir mãos daquilo que é importante para nós. Para que a vontade do Eterno se manifestasse na vida do Pai de multidões, foi necessário que ele saísse da sua terra. Que ele deixasse a terra, que ele deixasse tudo, deixasse os amigos, os familiares, deixassem tudo para trás, para recomeçar numa terra distante. Diz ainda: da tua parentela e da casa do teu pai. Era preciso deixar os parentes, era preciso deixar aqueles que muitas vezes eram o suporte, era preciso deixar a casa do seu pai, era preciso deixar tudo para trás, porque Deus, amados, quando nos chama, Ele quer um recomeço, Ele quer que você vá totalmente à disposição dEle, que nada te segure, que nada te amarre ao passado. E assim foi com Abraão, irmãos. Foi preciso que ele tomasse uma decisão tão cara, tão preciosa, deixar tudo para trás. E saiu Abraão, suas mulheres, seus escravos e 2 parentes apenas, 2 parentes. Estes foram os que o seguiram. Ele deixou tudo para trás. Irmãos, não olhemos para aquilo que nós temos, sim para o chamado do Senhor. Não nos preocupemos com aquilo que nós temos, porque Deus pode mudar por completo a tua vida, Deus pode trabalhar a tua vida, Deus pode mover grandemente na tua existência, Deus tem a bênção para você, mas Deus quer que tu tenhas o coração aberto para Ele. E o grande problema nosso, amados, é deixar as coisas, é abraçar o Senhor, é amar o Senhor, é viver Deus, porque quando assim fazemos, queridos, nós teremos a vida completa, amados, a vida completa, a alegria do Senhor será uma verdade na nossa existência. Mas isso só é possível para Abraãos. Só os Abraãos vão experimentar isso de fato. Haja vista que é necessário sair da terra, sair da parentela e da casa do pai. É preciso deixar tudo para trás. É preciso deixar. No céu, amados, não entramos com as cargas passadas, mas com aquilo que Deus tem para nós.
E na sequência do texto, o Senhor promete para ele. Ouça as promessas do Senhor. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Engrandecerei o teu nome. Serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. 3 obrigações apenas. 3 obrigações. Sair da terra, da parentela e da casa de seu pai. 7 bênçãos prometidas. 7 bênçãos prometidas. O Senhor disse para Abraão: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Está no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. Eu farei de ti uma grande nação. Eis a grande prova de fé. Como ser uma grande nação, se já sou velho e minha esposa é estéril e certamente também não era tão jovem? Como farei uma grande nação? Como serei pai de uma grande nação? A segunda promessa do Senhor é que Ele diz: eu te abençoarei, eu te abençoarei. Mas para que a bênção de Deus viesse à existência na vida desse homem, era preciso dar os passos iniciais, os 3 passos iniciais. A bênção do Senhor estava condicionada aos 3 passos: sair da terra, sair da parentela, deixar a casa do pai. E ainda promete: engrandecerei o teu nome. Farei conhecido o teu nome. Farei respeitado o teu nome. Olharão para você e verão como alguém fiel, como alguém justo, como alguém que andou comigo. E é magnífico, irmãos, pois 4.000 anos passaram-se. E nós estamos aqui, engrandecendo o nome desse homem. Olha a promessa de Deus. Nós estamos aqui exaltando este homem. Nós estamos aqui engrandecendo, estamos aqui honrando o nome deste homem. 4.000 anos passaram-se. A promessa de Deus está viva. E se porventura houver mais 4.000 anos de terra, se Jesus não voltar antes, certamente nos próximos 4.000 anos ele será honrado, será engrandecido. É a promessa de Deus, amados. É a promessa do Senhor. E a outra promessa foi: serás uma bênção. Serás uma bênção. Irmãos, Abraão já é uma bênção para nós. Eu falo porque nós estamos vivos. Ele é uma bênção para nós. Através dele veio Jesus, através de Jesus a nossa salvação. A palavra nos ensina a respeito da fé deste homem. É uma fé que nos alimenta, é uma fé que nos ensina a andar, é uma fé que nos ensina a caminhar em direção à presença do Senhor. É a bênção de Deus. É o Senhor, irmãos, que usou Abraão para que ele fosse bênção geração a geração. E diz ainda: abençoarei os que te abençoarem. Quando o Senhor fala isso para Abraão, irmãos, é porque Abraão, ele era o representante de Deus. Vou usar esse nome, esse título, representante de Deus. Ele era Deus na terra. Quando olhavam para Abraão, era o Senhor que estava naquele homem. Não era um Deus encarnado, mas ele estava ali, debaixo da dispensação, do cuidado, da autoridade, da bênção, do chamado do Senhor. E se porventura alguém abençoasse Abraão, estava bendizendo o Criador. E da mesma forma, se alguém amaldiçoasse aquele homem, estava tocando no Criador. Ele estava debaixo da mão do Senhor em todos os aspectos. E diz ainda, queridos: em ti serão benditas todas as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias. Nós nunca paramos para pensar nisso. Com certeza nós nunca paramos para meditar a respeito disso. Mas nós somos benditos em Abraão. Irmãos, voltando um pouco e fazendo apenas uma conjectura, se porventura Abraão não houvesse atendido o chamado de Deus, todo o desenrolar da história seria diferente. Veja como foi importante a vida de Abraão.
E eu quero afirmar para vocês, queridos, que Deus pode te usar da mesma forma, que o Senhor pode trabalhar no teu coração da mesma forma, que Deus pode fazer grandes coisas através da tua existência, a partir do momento que nós abraçarmos o Criador, que nós termos prazer no Mestre, que falarmos para o Mestre: eis-me aqui, trabalhe a minha vida, eu quero sair da minha casa, eu quero sair da minha parentela, eu quero deixar os meus pais, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado por ti. Já falamos isso alguma vez para o Senhor, irmãos? Se você falou, espere, porque Deus vai trabalhar o teu coração. Mas tem que dar passos, tem que dar passos. São os passos extremamente importantes que nós precisamos também dar na nossa vida. Amados, se você quer ver a vitória do Senhor na tua vida, ame o Eterno com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. Ame o Senhor com tudo o que você tem. Ame o Senhor com tua vida, ame o Senhor com tua casa, ame o Senhor com tua família, ame o Senhor com teus bens, ame o Senhor com teus recursos, ame o Senhor com tudo quanto é teu, porque aquilo que é teu é do Senhor. Porque aquilo que é teu foi Deus que te concedeu. E Ele diz que somos dele. E nós não podemos viver de forma diferente. Não podemos viver. Irmãos, é possível sermos pai de multidões. É possível. E o Senhor quer que tu sejas um pai de multidões. Uma mãe de multidões. Talvez você não será um pai tão grande quanto Abraão, uma mãe tão grande, que tem uma geração tão grande quanto ele possui. Acho que é impossível isso hoje, mas com certeza Deus tem uma família para você cuidar, Deus tem uma casa para você cuidar, Deus tem uma multidão para você zelar, uma multidão para você orar, uma multidão para você testemunhar, uma multidão para você cuidar. Deus tem, amados. O grande problema é que nós estamos muito mal acostumados ultimamente. Misericórdia. Igreja é bom, é agradável, é maravilhoso. Mas muitas vezes a igreja nos faz dependentes, preguiçosos e sem visão. Somos dependentes do pastor. Pastor que se vire. Somos dependentes. A visão é que é isso aqui. Nós perdemos essas coisas. Nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo colocar para você fazer. Vá e faça. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo. Se o Senhor colocou para que você vá e evangelize alguém, vá e evangelize alguém. Não me venha pedir permissão, porque a permissão vem de Deus. Na verdade, o mandado é de Deus. Nós temos apenas que atender o mandado, apenas atender a ordem do Criador. E nós estamos acostumados com essa história de igreja, que temos que vir à igreja para cultuar o Criador, para ouvir o Evangelho e para que o Evangelho seja pregado. Não é assim, irmãos. A igreja é para que nós possamos juntos louvar e glorificar, bendizer o Mestre. Esse é o objetivo da igreja. É isso que Deus quer de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Para louvarmos o Criador com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa existência. No versículo 4 de Gênesis 12, está escrito: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois. O Senhor te mandou partir? Não espere, vá. O Senhor te mandou fazer alguma coisa? Não espere, faça. O Senhor te chamou? Vá e atenda. O Senhor tem uma obra para você fazer? Faça. Não sabe como? Busque de Deus, porque Ele te chamou, Ele te capacitará. Busque do Senhor. Nós vivemos dias de um evangelho muito complexo. O evangelho de hoje exige que você faça um curso teológico. Para você ser um bom pregador, tu precisa aprender como ter uma boa oratória. Você precisa aprender um tanto de coisa. Mas eu quero falar para você que
Deus quer apenas que tu estudes a palavra, leias a palavra, comas a palavra, porque o Senhor vai trabalhar através de você desta forma. É assim que Deus quer, irmãos, porque se nós não conhecermos a palavra, se nós não conhecermos a Deus, como é que o Eterno vai trabalhar o nosso coração? Como é que o Senhor vai trabalhar a nossa vida? Abraão, por exemplo, ele conheceu o Senhor, ele estava com seus ouvidos abertos à palavra do Mestre, ele ouviu a palavra, ele creu, ele obedeceu e Deus agiu. Não foi fácil? Simples, não é? Não precisou passar numa escola teológica para ser o pai de multidões. Não precisou de um conselho do profeta que não tinha para ser pai de multidões. Não procurou uma igreja, até porque não tinha, nem tampouco um pastor, para que o aconselhasse a andar nos caminhos certos. Mas ele ouviu aquele que é o dono do universo, aquele que tem tudo para dar. Ele ouviu o chamado de Deus, ele entendeu a vontade do Senhor, e assim veio à existência o projeto, o plano de Deus. Irmãos, amemos o Senhor. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida. Deus quer te fazer prosperar nos teus caminhos. Deus quer trazer alegria para a tua vida, contentamento para a tua vida, quer trazer satisfação ao teu coração. Deus quer fazê-lo transbordar de paz, Deus quer fazê-lo transbordar de alegria, Deus quer encher o teu prazer de regozijo, de gozo, mas é preciso ouvir a voz do Mestre, é preciso ouvir a voz do Senhor. Eis a condicional, é preciso ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ouçam a voz do Senhor, ouçam. E eu quero ainda falar para os amados o seguinte: não prenda a tua vida nas coisas do passado. Nós temos uma facilidade muito grande em prendermos a nossa vida em atitudes do passado, em ações do passado. Não prenda a tua vida nas atitudes do passado. A Bíblia não diz, porém afirma que ele era um idólatra. Se o pai é idólatra, consequentemente os filhos também o são, até porque o Deus Todo-Poderoso não era conhecido, não era pregado. Mas quando Deus o chamou, ele simplesmente deixou tudo para trás e não permitiu que seu passado idólatra o segurasse, mas ele recomeçou com o Mestre. Com isso, amados, eu quero falar para você o seguinte: errar vamos todos, com certeza. Erramos todos os dias. Mas é preciso recomeçarmos todos os dias com o Senhor. Nós temos que recomeçar com o Senhor, recomeçar com Deus. Olha, amados, o homem, ele consegue olhar para a tua vida e ver o teu passado. O homem tem essa facilidade, ele sempre vê o teu estado ruim, ele vê sempre o teu lado ruim, ele vê sempre o lado que não é bom da tua vida. Mas Deus, ele é aquele que não consegue ver passado de ninguém. Deus não vê passado de ninguém, porque ele apaga os dias de pecado. Ele zera a vida do homem. É um recomeço completo. O Senhor, amados, não te acusa pelo teu passado. Ele perdoa o teu passado. O homem te acusa pelo teu ontem, e sempre o acusará pelo ontem. Se você foi uma pessoa não muito bem na vida, uma pessoa do mal, entre aspas, olha, esse peso há de ser carregado por todos os dias da tua vida. Porque sempre que alguém que o conheceu nos dias ruins, há de apontar para você. Não falará que você é servo de Deus, mas que você já foi e já foi. Mas Deus olha para você e diz: este é meu filho amado, separado. Esse é meu filho sobre o qual eu coloco um propósito, um chamado. É assim que Deus olha para a gente. É assim, amados. Queridos, há muitos crentes que erraram na vida. Há muitos crentes que erraram. Alguns crentes, sei lá por quê, deixaram-se dominar pela bebida. Outros pelo adultério.
Outros tornaram-se pessoas do mal. E eles têm uma dificuldade muito grande de voltar para os pés de Cristo Jesus. Porque tem sempre alguém com o dedo apontado. Tem sempre alguém com o dedo apontado. Quero falar para você, queridos, que o chamado de Deus é semelhante ao de Abraão para a tua vida. E ele tem um propósito de vitória na tua vida. Se você ouvir o chamado do Senhor, o teu passado, aos olhos do Eterno, será apagado por completo. E ele te capacita. E ele te envia para que você seja útil ao reino. Esta é a vontade do Senhor, irmãos, e nós precisamos entender isto e compreendermos a vontade do Mestre, para que assim sejamos também Pai de multidões, que sejamos usados pelo Mestre, mesmo que para isso seja preciso pagar o preço de deixarmos as coisas para trás, é saindo da terra, é deixando a parentela, é deixando a casa da família, é deixando tudo para trás, porque Deus há de usá-lo, Deus há de complementar a tua vida, Deus há de encher o teu coração de paz e de alegria. É só esperar no Mestre, é só confiar no Senhor. Mas se nós, amados, não tomarmos esse passo, 3 passos, sair da terra, da parentela e da casa, nós não vamos alcançar o chamado do Senhor. Amém? Que ouçamos o chamado do Senhor e que deixemos Deus dominar a nossa vida por completo. E eu gostaria muito que aqueles que querem ser pai de multidões, que venham aqui na frente. Eu vou ungir você. Amém? Eu vou te ungir. Ah, mas eu já sou pai de multidão. Ah, eu já faço isso. Não, venha, venha. É o sair. É o sair. Deixe tudo para trás, venha. Eu vou te ungir. E o Senhor vai mover na tua vida de uma forma grandiosa. Amém? Aqueles que querem ser pais e mães de multidões, venha à frente. Tem que vir, gente. Não tem solução. Não tem alternativa para a vida da gente. Ou você vem ou você não é. É mais ou menos assim. Aleluias. Louvado seja o Senhor, amados. Queridos, tudo parte do princípio. Sair da terra. Vamos dar esse passo em direção ao Senhor. Nos colocar à disposição dEle. E Deus fará uma obra magnífica na vida da gente. Vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos para a vida de cada um desses que estão, Senhor. Eu quero clamar, Pai, que teu chamado se concretize na vida de cada um, Pai amado. Que haja aqui a restauração das suas vidas. Oh Deus, que sejam lavados e purificados, preparados por Ti para fazerem a Tua vontade, meu Deus. Oh Senhor, abençoe todos esses, meu Senhor, para que haja um compromisso real, um compromisso verdadeiro, um compromisso, oh Deus, real nas suas vidas, para que possam Te servir, Senhor, com todas as forças do seu ser, Senhor Jesus, e que sejam eles pais e mães de multidões. Oh Espírito de Deus, trabalhe esses corações, move nessas vidas, que hoje, Senhor Deus, haja aqui a restauração para a Tua honra e para a Tua glória. Que Teu nome seja louvado nessas coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 760.